A internação compulsória de menores viciados em crack completa 3 meses amanhã. Com a medida, eles são obrigados a ficar em abrigos do município para o tratamento. E já parece que estão registrando uma diminuição no número de usuários de drogas nas ruas. A reportagem é da Karine Cerqueira. Vamos ver. Vila Cruzeiro, Jacarezinho, Cajueiro e Parque União. Há 3 meses, as Cracolândias, pontos de consumo de drogas em favelas do Rio de Janeiro, viraram alvo da ação da prefeitura. 1.500 pessoas foram recolhidas destes locais, entre elas 270 crianças e adolescentes. Hoje, 85 crianças e adolescentes entre 10 e 18 anos incompletos, viciados em drogas, principalmente no crack, estão internados em abrigos da prefeitura. A ação só foi possível depois da lei compulsória que completa 3 meses amanhã. Jacarezinho, por exemplo, nós já tivemos épocas de encontrar 16, 18 crianças. Hoje nós encontramos 3, 2, né, quer dizer, um número bem menor. Ali na Cracolândia, em frente à Maré, na entrada da Ilha do Governador, nós já não encontramos mais nenhuma criança. Vítimas de uma dura realidade, muitas crianças e adolescentes chegam aos abrigos com doenças sexualmente transmissíveis, respiratórias e com tuberculose. Ali recebem atendimento multidisciplinar para total recuperação, inclusive das drogas. Um fórum realizado hoje pela manhã debateu novas medidas que devem ajudar no tratamento de crianças e adolescentes viciados. Segundo a promotora de Justiça da Infância e Juventude, que colaborou para o acolhimento compulsório de menores, este pode ser o primeiro passo para a recuperação de crianças e adolescentes viciados em drogas. Nós não podemos permitir que crianças e adolescentes corram riscos. E a rua é um local de extremo risco, notadamente para as crianças e adolescentes que usam substâncias entorpecentes. Então nós temos o dever de protegê-los, já que a família não está conseguindo resolver isso no momento. Eu recebo com muita alegria aqui a juíza Ivone Caetano. Ela é a juíza da Vara de Infância, Adolescência e Idoso da capital. E tem sido, eu acho, não conheço ninguém que tenha batalhado mais para que essa internação compulsória acontecesse no Rio de Janeiro, que é uma inovação em todo o Brasil. Doutora Ivone, como é que a senhora analisa esses 3 meses de internação compulsória? Eu acho extremamente positivo. Primeiro porque diminuiu o número de crianças em situação de rua, principalmente em situação de rua e com risco da droga, né? E segundo, Cidinha, porque eu entendo que lugar de criança decididamente não é na rua, esteja ele drogado ou não drogado. Criança não tem que estar na rua em situação de rua. Ele pode estar na rua quando ele está passeando, quando ele está usufruindo do direito da liberdade de vir. Mas quando esse direito viola a doutrina da proteção integral, esse direito não pode se sobrepor a isso. A criança tem que ser retirada, acolhida e tem que ser tratada, se necessário for. Logo que a Secretaria, de acordo com o Ministério Público e com a Justiça do Rio, começou a recolher esses menores e levá-los para abrigos, houve alguns protestos. A OAB se manifestou que as crianças estavam sendo violadas no seu direito. Como é que a senhora vê essa crítica? Até hoje, esta crítica existe. Mas como eu já lhe expliquei, em relação à infância e juventude, existe uma doutrina que é da proteção integral. Proteção integral, se eu não me engano, é assim, ó, é uma bolha em que nada pode ser furado. A criança tem que ser protegida integralmente, não é? Então, quando a própria conduta daquela criança colocar em risco a vida dela, qualquer outro direito estará abaixo da proteção integral e do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Se ele mesmo se colocou em perigo, não interessa. Ao manifestar a vontade dele de se colocar em perigo, se houver um perigo, todos devem agir. A família, o Estado, a sociedade e principalmente o Estado enquanto poder público. Então, na verdade, o que o secretário fez foi colocar em ação tudo aquilo que ao longo dos anos não foi colocado. E esse fórum já tem alguma conclusão hoje nos debates? Não, já se chegou a alguma não chegamos conclusão? a fazer conclusão porque
havia muitas pessoas para falar e não se fez uma carta em relação a isso. Tem todo o fórum que foi filmado, então todo o material está lá. Mas eu acho que já foi bastante positivo. Agora, as críticas continuam, Cidinha, mas acho o seguinte, todas as críticas que estão sendo feitas, primeiro é sobre a inconstitucionalidade da medida. Sobre o argumento que há violação da liberdade de ir e vir. Eu já expliquei que isso não existe. Não existe, né? Se essa liberdade de ir e vir... O principal direito é a vida. É a vida com dignidade. Não é só a vida, é a vida com dignidade. Mas existem outras alegações. Existem outras críticas. Por exemplo, que o espaço que essas crianças estão sendo colocadas não é o espaço ideal. Que o número de profissionais da saúde, enfermagem, nutricionistas, não é ideal. Que é necessário que se faça políticas públicas para apoiar a família, é lógico. Porque aquela criança que, decorrente do apoio familiar, puder ser reintegrada, este é o ideal. Agora, o que nós não podemos continuar esperando, Cidinha, que a criança fique jogada no asfalto, debaixo de chuva, debaixo de sol, dentro de lixeiras, como eu já vi, e nós vamos ficar placidamente esperando a criança concordar com o tratamento. Morar na Vieira Soto. É isso mesmo, Cidinha. Esta é a cerne. Eu nunca vi, doutora Ivone, alguém antes dessa iniciativa, que fosse lá pegar uma criança e dizer, meu filho, você está com fome? Exatamente. Alguém da OAB, eu falo da OAB. Alguém da OAB foi lá, pegou essa criança e disse, você está com fome? Levou para casa, deu comida? Não. Mas tem uma coisa pior. Quando a criança está lá jogada, usando crack, se prostituindo, sendo submetida à pedofilia, à cooptação do tráfico, ninguém pergunta se aquele espaço no qual ele está caído, se aquele é um bom espaço. Ali não tem nutricionista. Ali não tem pedagogo, psicóloga, não tem nada. Não é verdade? Então, o que nós temos que lutar? Retirar e brigar para que todas as políticas públicas pertinentes sejam implementadas. E é isso é que faz uma sociedade, isso é que faz um povo decente. Como é que a igreja está vendo isso, doutora Ivone? Veja bem, no Fórum de Debate de hoje, eu fui conversar com o Dom Orani e ele mandou um representante. Me pareceu que ele aceita também. Ele não expôs abertamente a opinião dele, mas me pareceu que ele também aceita. Cidinha, deixa eu falar com você. Diga. A sociedade e a população não estão contra essa medida. Não, pelo contrário, estão apoiando. Mas sabe o que dizem, doutora Ivone? Que estamos apoiando porque queremos limpar a cidade, retirá-los de lá para que ninguém veja. Não, é isso que eles alegam, que quem apoia está querendo... como eu já ouvi dizer, jogar o lixo para debaixo do tapete. Eu também ouvi, principalmente argumentando com a Copa e as Olimpíadas. É isso mesmo. Só que, estranhamente, se o secretário quer isso, não é isso que eu quero. Né? E nem o Ministério Público. Agora, por outro lado, se é que ele quer isso, eu não acredito. Eu também não. Me parece um homem de iniciativa e um homem de combate. Mas, se é isso que eles estão argumentando, se você observar bem, nenhuma das diligências, nenhuma das retiradas de criança foi feito ainda em área frequentada por turistas, Cidinha. Porque o turista não vai ao Jacarezinho. Não vai, é verdade. Não vai à Central, Terezinha. Não vai, quer dizer, na verdade, o que eu sempre digo, e lamento profundamente, porque eu fui advogada inscrita na OAB durante 18 anos, lamento profundamente que a minha primeira instituição, que eu respeito muito, tem uma visão desta. Porque se for uma visão acadêmica, acomodada. Não, eu acho histérica e estéril. É isso que eu acho. Sem a menor Sabe o que eu gosto da senhora? A senhora vai no ponto. Na sua crítica e no seu trabalho. Eu não tenho muito tempo a perder. Não tem? Não. A vida é rápida. A vida passa muito depressa. Muito rápida, entendeu? Não dá. Doutora Ivone, eu falei com a juíza Ivone Caetano, a mulher que mais batalha para reintegrar esses meninos viciados em crack, as suas famílias,
a sociedade, a vida do nosso estado. E isso tem sido tão bom que nós estamos fazendo escola para o resto do Brasil. É questão de origem. Obrigada, doutora Ivone. Eu te agradeço, viu? Fica com Deus. Muito obrigada. Muito prazer em recebê-la no meu programa. A senhora é sempre muito bem-vinda. Obrigada. É questão de origem. Hein? É questão de origem. Como assim? Porque eu fui de família muito, muito pobre, com muitos irmãos. A senhora foi? De família muito, muito pobre, com muitos irmãos. Ninguém A senhora nunca foi na rua. muito, muito pobre, de Com família. 11 irmãos. 11 irmãos. Ninguém ficou na rua. A dona Josefa não deixava. Dona Josefa, sua Era minha mãe? Então, não deixava. Eu sou dona Josefa dos outros aí, ó. Muito obrigada, Tá? doutora Essa é a Ivone. questão, é por isso que eu brigo, Que Cidinha. coisa boa quando a gente conversa com uma pessoa lúcida, inteligente e disposta. Oh, meu Deus, eu queria que tivesse mais doutoras Ivones no Brasil.